pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e o propósito de nós estarmos aqui hoje é nós estudar a lição de número 7, amém? Então hoje nós vamos falar sobre tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes, tá? Então um assunto importantíssimo, um assunto que é de vital importância para a vida do cristão, a tentação, tá? O assunto de hoje, a tentação. O texto áureo de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, no versículo 16, tá? Eu vou ler lá, vocês podem acompanhar junto comigo, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Então esse é o texto de aula, o texto áureo de hoje. Tá? A verdade prática diz assim: a tentação, no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar um mau tento por recompensa de prazeres ou lucros ilícitos. Tá? Então eu vou explicar para vocês, dentro dessa lição, o que significa isso. Tá? Então muitas vezes as pessoas elas não entendem o que é a tentação, né? A tentação não é pecado, é o início, né? Digamos assim, que é a porta de entrada para o pecado. Mas aquele que está em tentação não quer dizer que está em pecado. Uma das coisas que eu sempre digo é que é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Então se você está em tentação, procure, né? Isso eu sempre ensino para vocês, procurar o seu líder, né? Seu pai na fé. Por quê? Porque o líder vai saber orar junto contigo, vai te indicar algumas formas para você resolver essa situação. Porque se você ficar por muito tempo dentro da tentação, você pode vir a pecar. Amém? Olha só, pessoal, a introdução diz assim: há certos paralelismos entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus jejuou lá no lugar ermo, tá? A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas, atitudes na jornada de nossa vida espiritual, tá? Então, pessoal, olha só, hoje nós vamos falar aqui, né, de vitória e derrota perante a tentação, tá? Porque todos nós vamos ser tentados. Se você não foi tentado, você vai ser tentado ainda. Na verdade, você já deve ter sido tentado e não percebeu, tá? Todos nós somos tentados. Um dia nós vamos passar por essa situação. E esse assunto aqui pode definir a vitória ou a derrota da nossa vida. Você pode ser vitorioso ou pode ser derrotado, tá? E nós vamos entender, né, qual que é a posição de Deus dentro da tentação, qual que é a posição do diabo quando a tentação chega, né? E como nós devemos nos comportar. Olha só, primeiro tópico diz assim: a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentidos dessas palavras, levando em consideração o contexto de várias passagens bíblicas. Tá, pessoal? A primeira vez que a palavra tentação aparece na Bíblia é nesse texto aqui de Refidim, tá? Onde o povo estava lá no deserto, indo com Moisés, tá? E esse texto se encontra lá em Êxodo, capítulo 17, no versículo 7, tá? Então tem essa referência bíblica aqui. Pessoal, o que o estudo, né, da palavra de Deus nos ensina? Que toda vez que a palavra aparecer a primeira vez na Bíblia, tá? Quando uma palavra aparece uma primeira vez na Bíblia, ela vai determinar, todas as vezes que ela aparecer na Bíblia, ela vai ser determinada pela primeira vez que ela apareceu, tá? Então, digamos assim, que a primeira vez que apareceu na Bíblia essa palavra, ela deu a entender, né, que significava a respeito de tentar. Então, todas as vezes que a palavra aparecer na Bíblia, ela vai ter o mesmo significado, tá bom? Então nós vamos falar aqui, né, sobre as duas formas de tentação, os dois significados de tentação. A palavra tentação
tentação, na primeira vez que ela apareceu na Bíblia, tá? Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 7, ela vinha com o significado de maçá, né? A tradução é maçá, que significa tentação, tá? E a Septuaginta traduz essa palavra maçá para pairasmos, tá? Que é tentação, tá? A mesma palavra usada no Novo Testamento do grego. O enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução. Eu não vou ficar lendo hoje muito com vocês, pessoal, porque senão nós vamos ficar presos na letra. Eu quero explicar para vocês o que é tentação hoje. Esses dois significados de tentação, tá? Veja bem, tentação pode significar uma sedução, mas tentação também pode significar um teste a fim de aprovar alguém. Preste atenção, tentação pode significar sedução, tá? Ou pode significar um teste, né, a fim de aprovar alguém, tá bom? Aonde que a tentação acontece, pessoal? Aonde que a tentação acontece? Acontece dentro do ser humano. A tentação acontece por causa da carne, por causa dos desejos da carne. Veja bem, agora dentro do momento da tentação existem alguns personagens ali. O primeiro personagem na tentação é o próprio ser humano, que está sendo tentado. É o primeiro personagem nessa história a respeito da tentação. O objeto a ser tentado é o ser humano. A tentação acontece na carne. Só que a Bíblia fala sobre o tentador, um segundo personagem a aparecer nessa história. O tentador é o diabo. O diabo é o tentador. É ele que ele usa a tentação que está na carne para atingir o ser humano. Então a tentação está na carne, a tentação não está no diabo, a tentação está no ser humano. Amém? Vocês estão entendendo? O diabo usa a tentação. Como que é a forma que o diabo usa? Como que o diabo trabalha dentro da tentação? Ele trabalha para que o ser humano seja seduzido. Diga assim: o diabo usa a tentação para seduzir o ser humano. Preste atenção, nessa história existe o homem, o diabo, são dois personagens, mas tem mais um personagem nessa história que é Deus. Deus também está nessa história. Sabia disso? Olha só, Deus, ele não faz a tentação acontecer, porque a tentação está na carne. A tentação vem através da concupiscência da carne, dos desejos, da cobiça da carne. Quando alguém começa a cobiçar alguma coisa, a tentação ela começa a partir dali. Veja bem, Deus, ele não é o agente tentador, e Deus não causa tentação. A Bíblia fala isso lá em Tiago. Quero ler junto com vocês esse texto, tá? Quem tem Bíblia pode abrir junto comigo, tá? Tiago capítulo 1, versículo 13, mostra que Deus não faz a tentação. Deus não é o agente da tentação. Olha só, ninguém a ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Isso quer dizer aqui que Deus não tenta ninguém. Amém? Olha só, cada um porém é tentado e atraído, engodado pela sua própria concupiscência, pela carne, né? Pela cobiça. No caso, a tentação ela já está na carne. Ela já está na carne do ser humano. Todo ser humano tem a tentação. Todo ser humano é tentado, ele tem uma tentação para alguma coisa, né? Exatamente. Por exemplo, uma das coisas, né, quando a gente fala sobre sedução, né, dos exemplos mais típicos que vem na nossa cabeça, né, na nossa lembrança aqui, é a sedução da mulher para com o homem, né? Por quê? Porque ela começa a se mostrar para o homem, se exibir para o homem, usar de alguns artifícios até que o homem, né, seja engodado, seja atraído por ela. E é assim que o diabo faz. Ele usa a tentação para seduzir o ser humano, para ele pecar. Preste atenção, toda vez que o ser humano tem relacionamento com a tentação, o fruto da tentação é o que nasce depois que o ser humano tem relações com a concupiscência? O pecado, pessoal. Então o diabo, né, ele apresenta uma filha dele, né, uma das filhas dele,
uma das filhas é a mentira, né? A outra filha dele, né, é a sedução. Ele envia a sedução, ele bota a sedução no meio dessa tentação, para fazer com que a pessoa tenha relacionamento com a tentação, caia na tentação, ceda a tentação. E quando a pessoa cede a tentação, então ela gera o pecado. Mas tem um terceiro personagem, deixa eu explicar. O terceiro personagem é Deus. Deus não tenta ninguém, Deus não gera tentação, mas Deus, ele, vamos dizer assim, ele deixa a tentação acontecer. Deus deixa a tentação acontecer. Deus autoriza que a tentação aconteça, porque a tentação está dentro do ser humano. Preste atenção. Deus deu livre-arbítrio para o ser. Então isso significa que Deus deixa a tentação acontecer, porque a tentação faz parte do livre-arbítrio. Preste atenção nisso. Deus não causa a tentação, mas Ele deixa acontecer. Por quê? Porque isso faz parte do livre-arbítrio. A tentação ela começou lá no Jardim do Éden, e depois do primeiro pecado a tentação foi recorrente na raça humana. Preste atenção. Então existem dois significados para a tentação. A primeira é a sedução, que é o diabo que faz. Agora, Deus, Ele deixa a tentação acontecer, porque isso faz parte do livre-arbítrio, mas Ele usa a tentação para provar o ser humano. Preste atenção. Tem dois significados da tentação. A primeira é sedução e a segunda é provar. Olha só, provação. Vocês todos já estudaram no colégio, né? O que acontece lá no colégio? A professora passa a matéria, sim ou não? A professora passa a matéria durante um determinado tempo e depois a professora aplica uma prova. Por que a professora aplica a prova no aluno, pessoal? Por que vocês acham que tem prova no colégio? Só para ver os alunos se ferrar, tirar 0, não sei quanto? É para ver o grau de sabedoria, né? Para identificar o grau de sabedoria daquele aluno. Agora tem um propósito em cima de tudo isso, né? Quando você tinha 7 anos, vamos dizer assim, você estava na primeira série, né? Aí você recebeu a matéria, você aprendeu o assunto, você fez prova. E quando você fez 8 anos, você passou para o outro nível de estudo. Então, como eu estava explicando, pessoal, quando você faz a prova lá no colégio, você faz para ser aprovado, né? E é dessa mesma forma que Deus trabalha. Deus, Ele testa os nossos conhecimentos através da tentação, mas Deus não é o agente da tentação. Tá? Então tem esses 3 personagens dentro da história da tentação. A tentação está no ser humano. A tentação ela vem por causa da concupiscência que está na carne do ser humano, né? E quando essa tentação chega, porque o homem, o ser humano cobiça alguma coisa, Satanás vem de imediato para seduzir o ser humano, para que o ser humano tenha relações com a tentação, a fim de que o pecado seja gerado. E Deus ele atua também nesse mesmo momento, né? Para quê? Para o ser humano ser provado ali, para ser aprovado também. Mas Deus não faz só isso, pessoal. Preste atenção. Jesus, na oração modelo, ele nos ensinou um trechinho da oração modelo, diz assim: não nos deixe cair em tentação. Outras traduções diz assim: não nos conduza, não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. O que Jesus estava falando? Jesus estava pedindo para Deus não deixar ele ser tentado, para os seres humanos não serem tentados. Será que é isso que nós devemos pedir? A intenção desse trecho da oração de Jesus, pessoal, era pedir para que Deus desse suporte no momento da tentação. Veja bem, eu quero ler um trecho junto com vocês da palavra de Deus que explica muito bem isso. Olha só, lá em... onde é que está esse trecho da palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão... Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. A tentação é humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejas tentado acima do que podes resistir, suportar. Olha só, antes com a tentação dará também meio de saída, para que possais suportar. Veja bem, lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo está falando sobre isso. E Jesus, na sua oração modelo, ensinou, né, o que ele mostrou na oração modelo, que nós devemos pedir para Deus suporte no momento
Da tentação. No momento em que nós fomos instigados pela nossa carne a cobiçar alguma coisa, a desejar alguma coisa. Pessoal, o que é concupiscência? Às vezes a gente ouve falar sobre concupiscência. O que é concupiscência? É desejar algo em excesso. Por exemplo, comer é concupiscência, pessoal? Sim ou não? Comer não. E comer exageradamente. Sim. É o quê? É concupiscência, porque é exagerado. Por exemplo, sexo dentro do casamento é concupiscência? Agora, o cara quer fazer sexo toda hora e com qualquer mulher aí, isso aí é o quê? Um exagero. Isso é concupiscência, pessoal. Então é um exagero. Normalmente seria algo normal, se a pessoa aplicar conforme deve ser feito, não é pecado. Mas quando é um exagero, torna-se concupiscência. Então, esses exageros da nossa vida, muitas vezes, a carne vai nos fazer ter desejos exagerados, e isso vai se tornar tentação. Satanás vai vir para seduzir, Deus vai vir para provar. Mas Deus nunca vai deixar a tentação exceder aquilo que nós podemos aguentar. Por exemplo, lá no colégio, a professora não vai aplicar uma prova de terceiro ano para quem está no primeiro, porque isso seria exagerado. O aluno não ia suportar, o entendimento dele não ia chegar àquele nível de ensino. Deus nunca vai deixar uma aprovação, uma tentação chegar até você que você não possa suportar. Mas Ele sempre vai dar meio para que você possa resistir. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então é por isso que nós temos que orar a Deus e pedir suporte em meio às tentações, para que possamos resistir ao maligno. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Resistir o diabo, ele fugirá de vós, mas não fique resistindo à tentação. Tem uma diferença disso. O diabo é o tentador, ele não é a tentação. Não se confunda, né? Então, pessoal, preste atenção. Foi bom que você falou isso, porque, olha só, não procure ser tentado. Veja bem, não, eu quero ser tentado, né? Não faça isso, né? Se converteu, era um cara, vamos dizer assim, muito devasso, um cara que gostava de tomar bastante, era tchuco, viciado, gostava de tomar pinga, né? Aí se converteu e ele ficou tão forte que disse: agora eu vou pregar lá na bodega, lá, porque eu ia beber todo dia lá, né? E vai lá na bodega e um amigo oferece um trago, ele diz que não, um amigo oferece outro trago, ele diz que não. Na terceira tentativa ele cede à tentação. Então não vá procurar a tentação, mas quando ela aparecer, Deus vai te dar suporte, tá? Então não fique esperando, eu vou lá ser tentado. Não faça isso, tá? Preste atenção em outra coisa. Mas todas as vezes que você for tentado e você prevalecer, você vai mudar de nível. Você muda de nível quando você vence a tentação. Pessoal, a primeira coisa, tá? Os outros tópicos, depois vocês podem ler, vai falar exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Vai falar sobre a tentação de Jesus. Quando que começou a tentação de Jesus? Quando Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto. Depois de ser batizado, Jesus não fez nada, Jesus foi direto para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois do deserto, Jesus esteve aprovado para o seu ministério. Você quer ser aprovado? Então vença a tentação. É por isso que nós temos uma igreja mediana hoje, uma igreja fraca, uma igreja que não tem autoridade, é porque não vence tentações. Zé, só uma coisa, a tentação não é só a tentação sexual. Exatamente, isso foi um exemplo que a gente deu. Aquele do vício, do cara que é alcoólatra, né? Tentação da inveja, tentação da fofoca. A pessoa, ela ouviu uma notícia, ela fica com a língua ardendo para falar para outra pessoa, né? Do fulano que estava fazendo tal coisa lá, né? Eu já vi várias pessoas falar: não fique tentando o diabo. Como tentar o diabo? Tentando te matar. Isso aí, para certas pessoas, seria uma tentação, está tentando o diabo. Né? Mas está tentando a vida dela. O diabo não mora se você for ver, né? Então é a tentação dela mesmo para ela mesma, né? Então se a pessoa ela começa a falar um negócio desse, é porque uma hora pode ser que aconteça alguma coisa ruim, né? Então, mas a tentação que eu digo de procurar é a pessoa que tinha uma determinada iniquidade na vida dela, e aí depois ela acaba indo lá no lugar onde ela estava, onde praticava
praticava aquele pecado para tentar ver se vai suportar. Aí não faça isso, né? Não faça isso, porque isso é antibíblico. Deus não está mandando ninguém procurar a tentação. Mas a hora que aparecer, prevaleça, vença. Deus jamais vai te dar algo que você não pode suportar. E a autoridade de Deus, o nível ao qual você está, será diferente. Amém? Jesus foi nível hard, pessoal. Jesus foi nível hard. Ficou 40 dias e 40 noites jejuando, se absteve de todo o alimento. Veja bem, isso só aconteceu também com Moisés, com Elias, né? Mas o ministério deles foi diferente a partir dali, sabe? Foi diferente a partir dali. Então, esse jejum que Jesus fez, pessoal, não é um jejum doutrinário que você precisa fazer. Isso foi do ministério de Jesus. Nem os apóstolos fizeram jejum de 40 dias. Isso foi do ministério de Jesus. Porque Jesus ia mudar a história a partir dali, sabe? Foi o mesmo jejum que Moisés fez lá, que ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, mas é porque a partir dali Deus iria mudar a história daquele povo também. Então foram homens importantes na história que fizeram isso. Não estou dizendo para você que nunca mais ninguém vai fazer isso. Eu só estou dizendo que isso não é uma doutrina bíblica, um ensino bíblico em que todos precisam fazer 40 dias de jejum, se abster de todo o alimento, né? Provavelmente muitos que fizerem isso vão morrer, né? Então tem que cuidar disso. Amém? A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1, tá? E no livro de Mateus também fala sobre isso. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja bem. Eu digo uma coisa, a Bíblia diz que Moisés ficou os 40 dias lá e ele ficou jejuando. Ele ficou sem comer nada lá, ele jejuou lá, depois ele voltou, quebrou os negócios lá, e voltou e ficou mais 40 dias lá em cima do monte, sabe? Então, veja bem, isso mudou a história daquele povo ali. Ele esteve com Deus lá, estava na presença de Deus. Na presença de Deus a gente precisa se alimentar, pessoal. A gente tem tudo que a gente precisa em Deus, até alimento. Amém? Então, foi um momento que ele esteve na presença de Deus, tá? Se você quiser jejuar 40 dias e 40 noites, Deus está te chamando para cima do monte e vai se revelar para você que nem se revelou para Moisés, então vai. Mas não se ataca a fazer 40 dias de jejum aí do nada, porque Deus não nem pediu isso para você, sabe? Então, a gente precisa ter cuidados com o nosso corpo também, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma doutrina bíblica que todos precisam fazer. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias, mas foram alguns ícones da história, né? Ícones importantíssimos, né? Jesus, né? Nem se fala sobre Jesus, né? Porque foi o mais importante de todos. Mas aqui em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus não foi só levado pelo Espírito ao deserto, mas ele também estava cheio do Espírito Santo. Então, aí que está um ponto fundamental na vida do cristão. Muitas vezes não estão cheios do Espírito Santo, né? Muitas vezes quando você está tentado, é quando você tem menos, você sente-se menos íntimo com Deus ainda. Parece que você tem menos intimidade ainda. E é nesse momento que você precisa ter mais intimidade ainda. É nesse momento que você precisa jejuar, que você precisa fazer o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, né? Então, pessoal, para nós concluir a nossa aula aqui, para deixar bem claro para vocês, a tentação, ela é um ponto crucial na vida do cristão. Veja bem, a tentação vai determinar se você vai ser vitorioso ou se você vai ser perdedor, se você vai subir de nível ou se você vai ficar estagnado, se você vai perder para Satanás. Mas a tentação está dentro de você. Não pense que o diabo é responsável pela tentação. Não pense que o diabo é culpado por causa da tentação. Não culpe Deus por causa da tentação. A tentação está dentro de você. E é você que tem que lidar com esses assuntos. Como que nós lidamos com esses assuntos, pessoal? Peça domínio próprio para Deus, porque isso é um fruto do Espírito Santo. Peça domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É o poder de colocar o dedo no botão, no controle da televisão e mudar o canal quando não está passando uma coisa boa lá na televisão. Isso é domínio próprio. Você se levantar e sair do local que estava te fazendo ter lembranças de pecados anteriores. Você sair de uma roda de conversa onde os amigos estão falando sobre assuntos muitas vezes pornográficos, estão falando de fofoca, estão tramando contra a vida de alguém. Você se levanta e você sai, você tem domínio próprio. Você vê uma imagem lá no seu computador que
que te induz muitas vezes à pornografia, e você fecha aquela imagem e você deixa de curtir aquela página, você tem domínio próprio. Mas isso é um fruto do Espírito Santo. Então peça, se você está cheio do Espírito Santo, você vai ter domínio próprio. Amém? Isso vai fazer você prevalecer. Você vai sair do nível 1, vai passar para o nível 2. Do nível 2 você vai passar para o nível 3. E você vai estar em constante transformação. Transformai-vos a mentalidade. Amém? Não vos conformeis com esse mundo. Lembra o que o apóstolo Paulo nos ensinou? Então não se conforme com a tentação. Não ceda para a tentação. Amém? Jesus foi aprovado. Veja bem como Satanás age, para nós encerrar aqui. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. Nesses 40 dias e 40 noites, Satanás ficou tentando constantemente, mas existem alguns trechos clássicos, né? Alguns trechos que mostram como Satanás foi astuto nas perguntas que ele fez para Jesus. E uma das primeiras perguntas que estão descritas aqui é que Jesus teve fome e Satanás disse para Jesus pegar uma pedra e fazer daquela pedra virar um pão. Veja bem, chegou na necessidade de Jesus, botou o dedo na necessidade de Jesus e disse assim: você tem poder, faça isso aí virar um pão. Veja bem como Satanás trabalhou. Então muitas vezes trabalha para confundir. Satanás tentou confundir Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus. Aí para deixar Jesus pensando: será que eu sou filho de Deus mesmo? Muitas vezes ele faz isso para você. No momento da tentação ele diz assim: será que você é chamado mesmo? Será que você tem chamado para pregar mesmo? Será que Deus está contigo mesmo? Será que você é abençoado mesmo? Será que Deus existe mesmo? Por que você vai na igreja? Essas perguntas que ele faz para tentar confundir no momento da tentação. Amém, pessoal? Vocês entenderam? A tentação define perdedores e ganhadores. E então ali, né, a resposta que Jesus deu para Satanás: não tentará o Senhor teu Deus. Exatamente. Então tem como tentar Deus? Mas isso foi quando Satanás mandou ele pular, né, de cima lá do prédio lá, né, seus anjos darão ordem a teu respeito para que, né, Satanás falou tudo isso para ele, né, e aí Jesus respondeu para eles: não tentarás o Senhor teu Deus, né? O que não é tentar o Senhor teu Deus? Eu vou me jogar e Deus vai me pegar no colo, né? Ficar tentando Deus a fazer as coisas. Isso foi o que aconteceu com o povo lá no deserto, lá nessa primeira passagem aqui que nós lemos aqui em Atos 17, onde eles estavam tentando Deus, falando para Deus, né? Tentando argumentar com Deus para ver se Deus ia se mover, né? Se Deus é Deus, que faça tal coisa, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Se Deus é Deus, então, se Ele quer, então Ele vai fazer isso para mim, fazer aquilo outro. Isso é ficar tentando Deus. Vou me jogar nesse prédio, e se eu tenho chamado, Deus vai mandar um anjo para me segurar. Então pula para ver o que vai dar, né? No máximo vai vir um outro anjo de uma outra entidade te juntar lá no chão, né? Então não fique tentando Deus, né? Não fique, a palavra de Deus está aqui, nós precisamos conhecer ela e viver ela. Amém, pessoal? Então a tentação vai definir ganhadores e perdedores. Satanás é o agente da tentação porque ele vem com sedução. Existem duas traduções então de tentação: a sedução e o teste para a aprovação. Deus vem com o teste para a aprovação e nunca deixa nós sermos tentados além do que nós podemos resistir. Veja como Deus ainda é um Deus amoroso, um Pai amoroso, que cuida do Filho, para que Satanás não seduza tanto, não oprima tanto, que faça com que as pessoas abandonem a cruz. Amém? Vocês entenderam, pessoal? Se tem alguma dúvida, então?